Livro Depois do Calvário, capítulo 18, Marcos. Ora, se não é o jovem Marcos, como vai, senhor Arimateia? E tu, Cleófas? Que bons ventos te trazem, Marcos? Senhor Arimateia, trago notícia dos apóstolos. Ainda ontem o Messias conversou com eles e disse-lhes para voltarem para a Galiléia. Jesus ainda quer falar com todos, nós nos mesmos sítios de antes. Meu tio Pedro pediu para avisá-lo na nossa partida. Pedro também me convidou? Sim. Ele disse que o desejo do Messias é que estejam todos reunidos em Cafarnaum, a fim de reviver momentos agradáveis. Lázaro e suas irmãs, minha mãe e eu, Nicodemos, tu e muitos outros precisam comparecer. Como estão todos, Marcos? Saudosos do Mestre Jesus. Felizmente, temos a Senhora Maria de Nazaré. Ela é, entre todos, a mais sensata e conformada. Não que não esteja sofrendo. Tenho comigo que foi quem mais sofreu, e se pudesse, ficaria no lugar do filho. Tens razão, meu filho. Para mim, foi, sem dúvida, quem mais sofreu. No entanto, é também quem mais tem fé e confiança no Messias. Isso mesmo, senhor Arimateia. Marcos, dispõe de um tempo para conversarmos? Pois não. Cleófas acabava de me dizer que queria conversar contigo, quando Tobias disse que nos aguardavas. Portanto, tua chegada foi 2 vezes providencial, para noticiar a partida de nossos amigos e atender ao nosso Cleófas. Pois bem, Cleófas, em que posso ser útil? Primeiramente, acomodemos na sala, por favor. Acomodamo-nos os 3 nas almofadas da sala. Tobias serviu um delicioso suco de uva para aliviar o calor. Em seguida perguntei: Marcos, estiveste presente em muitos dos episódios acontecidos com Jesus em Jerusalém, não é mesmo? Sim, pois sempre que aqui vinha, eu o acompanhava. Era a maior alegria da minha vida acompanhar o Salvador. Em alguma oportunidade presenciaste fatos fora do comum? Cleófas, toda a vida de Jesus de Nazaré já foi um fato incomum. Eu ficaria por muito tempo contando seus milagres somente aqui em Jerusalém. Foi surpresa para ti a morte dele? Confesso que sim. Quando o vi preso, meu coração dizia que a qualquer momento ele faria um milagre para demonstrar seu poder. Mas isso não aconteceu. E te frustraste? Inicialmente sim. Falei com minha mãe que Jesus devia provar diante de todos que ele era o Messias, mas ela confortou minha alma, dizendo que as coisas do céu, dos homens da terra, não entendem. Chorei muito, até que o vi vivo. Um momento, Marcos. Voltemos um pouco, antes que me contes da ressurreição. Viste muitas coisas na noite da prisão de Jesus? Quisera apagar aquela noite da minha mente. Às vezes fecho os olhos e ainda o vejo carregando a cruz, depois preso a ela. Sei da tua dor, mas conta como foi aquela noite. Minha mãe preparou o cordeiro pascual para Jesus e os apóstolos. Minha casa estava em festa, pois Maria de Nazaré, Maria Madalena, Salomé e minha tia Isabel, esposa do tio Pedro, estavam lá também. Os homens ficaram no piso superior e eu tive de ficar com as mulheres, pois meu tio Pedro disse que o Messias queria ter uma conversa íntima com eles. Depois que chegaram, tio Pedro desceu e pediu que levasse uma bacia com água e uma toalha. Assim o fiz. Quando lá cheguei, notei que o Messias estava em silêncio. Pareceu-me melancólico, vendo os apóstolos discutirem quem era o mais importante entre eles. Olhei-o e tive vontade de abraçá-lo, pois tive a impressão de que estava triste por ver todos discutirem banalidades, quando ele podia estar ensinando-os e os orientando. Ficaste lá por quanto tempo? Desci imediatamente, embora contrariado. Queria sentar ao lado de Jesus e conversar com ele, já que os apóstolos estavam envolvidos com os próprios assuntos. Há poucos dias estávamos reunidos no mesmo lugar e alguns deles choraram ao lembrar dessa noite. Aconteceu algo especial? Sim. Quando saí, Jesus pediu silêncio, pegou a bacia com água e banhou os pés de todos. Depois disse-lhes que fizessem o mesmo uns com os outros, isto é, que se tornassem servos uns dos outros por amor a ele. Meu tio Pedro contou, em prantos, que sentiu uma dor horrível no peito ao ver o Messias, o Salvador, fazendo-se escravo.
a lavar os pés do seu Senhor. Jesus lavou os pés de todos? Lavou, Cleófas, acredites, meu Deus. Quando terminaram a ceia, eles desceram. Pressenti que algo não estava bem, pois ele falou com cada um de nós, como se estivesse se despedindo. Formamos um círculo em torno dele e sua voz adentrava os nossos corações, como a embalar nossas esperanças. Ele falou de um mundo maravilhoso, para onde nos levaria a todos, mas era preciso que ele fosse primeiro. E vós, o que disseste? Cleófas, jamais estiveste na presença de Jesus, por isso não imaginas a emoção que nos dá olhar em seus olhos azuis e ouvir palavras de conforto. Olhei para José, que confirmou com a cabeça. Marcos prosseguiu. Ele falou para não termos medos do mundo, pois ele pode até matar nosso corpo, mas jamais mata um sonho, uma ideia ou um projeto de Deus. Jesus falou com todos nós, um a um, como se prevendo o que sofreríamos. Infelizmente, livro algum no mundo terá registro das suas palavras. Quem dera poder me lembrar exatamente de todas elas. Enquanto ele falava, só se ouvia as batidas dos nossos corações e a nossa respiração sufocada pelo pranto. Fostes privilegiados. Realmente é como me sinto. Depois de falar com todos nós, chegou em sua mãe. Antes de falar, ele a olhou com tamanha ternura e tão longamente que as lágrimas dançaram em seus olhos, sem que caísse. Quando falou, foi para dizer que ele era o anjo que o pai havia lhe dado aqui na terra, e agradeceu pelo seu carinho de mãe, amorosa de sempre, o confortava quando estavam juntos e pelo seu olhar que o afagava, mesmo em meio à multidão. Abraçou-a como se não desejasse partir, enquanto ela chorava baixinho. Em algum momento ele falou que seria crucificado no outro dia. Não, de jeito nenhum. Porém deixou subentendido que aquele momento era uma despedida, e nós só entendemos isso no outro dia, quando o vimos na cruz. Depois que Jesus e os apóstolos se foram, tu te recolheste? Cleóste, foste à minha casa e viste o piso superior. Nossa casa estava cheia de visitas, como acontece normalmente na Páscoa. Nessas ocasiões, sempre durmo lá. Gosto de me deitar, olhar as estrelas e imaginar viagens pelo espaço. E daquele lugar se vê o Calvário, o Monte das Oliveiras e os arredores da cidade. Perfeitamente. Quando Jesus foi embora, subi e fiquei lá observando a cidade. Vi tochas se moverem no Monte das Oliveiras e sabia que eram eles, pois era o caminho que percorriam todos os dias em que iam para a casa de Lázaro, em Betânia. Porém, algo me intrigou. Notei que pararam no Monte das Oliveiras e me perguntei por quê. Lembrei que Judas Iscariote saíra mais cedo da ceia, então pensei que eles o aguardavam. Judas cuidava da bolsa e providenciava tudo que o grupo precisava. Passado algum tempo, vi dezenas de tochas seguirem para lá e fiquei assustado. Um número assim tão grande de tochas só via ser do exército romano, mas o que procurava naquela hora. Meu coração disparou de medo, pois havia boatos de que Caifás queria prender Jesus. Concluí que aquela movimentação significava exatamente isso. Olhei aquela fila de tochas e calculei serem mais de 100 homens. Então previ que algo terrível estava para acontecer com o Messias e com os apóstolos. Marcos, de onde estavam? Os apóstolos podiam ver as tochas que seguiam para lá? Perfeitamente. Assim como eu, que me encontrava em lugar mais alto, eles também estavam em lugar privilegiado para perceberem as luzes. Mas hoje sei que quase todos dormiam, por isso não os perceberam. Só acordaram quando os soldados chegaram. Então subiram correndo o monte e ficaram com Jesus. E tu ficaste observando tudo lá de cima, sem saber o que ocorria? Não. Quando concluí que eram soldados, desci e saí correndo. Queria avisar o mestre do perigo. Assim, me envolvi em meu lençol e corri, desesperadamente até lá. Nem avisei ninguém em casa, mas infelizmente cheguei junto com os soldados. Nada pude fazer, a não ser assistir à prisão de Jesus. Foi horrível, quando os soldados liberaram os apóstolos a pedido dele. Eles correram montanha acima e sumiram na escuridão.
Nessa hora, sua covardia me fez soluçar. Com um movimento, pisei nos galhos secos, fazendo barulho, e um dos soldados me viu. Tentou me prender, segurou-me, mas com um gesto rápido, desfiz-me do lençol e corri, apenas com a roupa íntima. Marcos, ficaste louco? Foste até lá, mesmo sabendo que eram soldados romanos? Cleófas, eu não suportaria ficar em casa aguardando os acontecimentos. Tinha de fazer algo por Jesus, ou pelo menos tentar. E fizeste? Não, não fiz. Eu teria de chegar antes dos soldados. E acreditas que Jesus fugiria? Marcos me olhou longamente. Creio que não esperava pela minha pergunta. Depois, sorrindo um pouco sem graça, disse: não, ele não fugiria. Hoje sei que Jesus esperava os soldados. Tem certeza de que ele estava esperando os soldados? Sim, tenho certeza. Ele sabia que havia chegado a sua hora. Mesmo que fugisse, o que não faria de jeito nenhum, Caifás e Pilatos o procurariam por onde fosse. És inteligente, Marcos. Não imaginava tanta serenidade em um garoto da tua idade. Vejo que és corajoso e sabes colocar as palavras. Obrigado. Quando chegaste em casa, o que fizeste? Cheguei em prantos e acordei a todos. Quando contei da prisão de Jesus, iniciou-se uma confusão. Todos falavam ao mesmo tempo e as suposições mais absurdas eram levantadas. O pavor e o pranto se misturaram e ninguém sabia o que fazer. Diante dos soldados romanos, nada se faz, tu sabes. Então, João chegou e pediu para que ninguém saísse de casa. Foi procurar socorro e passou a noite toda trazendo notícias, até que amanheceu e fomos ao pátio do julgamento. Caifás pagou a muitas pessoas. Vários zelotes estavam presentes e juntos gritavam pela liberdade de Barrabás. Nossas vozes foram um nada diante da algazarra que fizeram. O resto da história tu já conheces. João e as mulheres seguiram Jesus até o Calvário, enquanto voltei para casa, a fim de cuidar de tio Pedro, que ainda ardia em febre, causada pelo remorso de ter negado a Jesus por 3 vezes. Ele acordava aos gritos, pedia perdão e depois voltava a dormir. Só voltou ao normal no domingo pela manhã. Os primeiros momentos foram horríveis, não? Tu nem imaginas, Cleófas. As palavras são inúteis quando se trata de sentimentos. Nesse momento, os olhos de Marcos ficaram úmidos. Ele passou a mão no rosto como querendo esconder a emoção. José também se emocionou e eu mais ainda. Jamais imaginei encontrar um coração quase infantil, tanta serenidade e tamanho amor por Jesus, querendo confortá-lo. Disse: Marcos, Jesus espera algo do teu coração, tenho certeza. Quem sou eu, Cleófas? Alguém que tem muito a contar. E por falar em contar, continua tua narrativa, pois sei que ainda tens algo a dizer sobre a ressurreição. Marcos olhou para José, esperando sua autorização, e ele apenas balançou a cabeça, consentindo que o garoto contasse tudo. Percebi que sabia de algo interessante, pois o lençol que envolveu o corpo de Jesus foi trazido por ele. E José queria que o próprio Marcos me contasse. Então ele falou: como nas outras noites eu estava no piso superior de casa, porém, mais que nunca, não conseguia dormir. Não entendia a morte do Mestre, Jesus, e em todo momento um aperto na garganta me tirava a voz e me fazia derramar lágrimas. Lá em cima eu me sentia bem, pois não queria conversar com ninguém e a solidão era boa companheira. Concordas, Cleófas? É verdade, Marcos. Em certos momentos queremos que o mundo desapareça. Exato. Assim consegui dormir um pouco, mas a toda hora acordava. Tinha a impressão de que alguém me chamava ou me dizia para ficar acordado, para ver algo muito importante. Então, antes do amanhecer, eu estava deitado, olhando o céu, quando vi descer do infinito uma luz muito bonita. Não era um foco, mas uma luz que a tudo iluminava por onde passava. Era como uma tocha imensa caindo do céu. Levantei rápido, esfreguei os olhos para me certificar de que estava acordado e fiquei admirando a estrela que descia. Lentamente, aquela luz imensa foi se dirigindo para o Calvário, até que percebi que pousou no chão. Da tua casa viste quando a luz tocou o chão? Sim. Mas eu não podia definir nada. Apenas percebi a imensa luz, como uma tocha que brilha ao longe. Por alguns instantes, ela ficou parada. Depois ouvi um tremor, um tanto distante, mas perfeitamente perceptível. Ouviste ou sentiste?
Cleófas, foi mais ou menos como um trovão bem distante. Entendes o que quero dizer? Sim, entendo. Pois é, um pequeno trovão que ouvimos e sentimos um tremor, não é? Sim, Marcos, é verdade. Em seguida, a luz se movimentou novamente. Nessa hora, eu já não cabia dentro de mim. Tinha certeza que era Jesus que fazia tudo aquilo, embora eu não soubesse como. Meu coração me dizia que o Salvador estava ali, mas o porquê eu não sabia dizer. Então a luz adentrou o túmulo, desaparecendo por alguns instantes. Depois voltou saindo do túmulo. Parou por um momento e voltou a subir. Foi subindo, subindo até desaparecer no infinito. Então, já não suportando a curiosidade, correste até lá. Marcos assustou-se com minha afirmativa. Olhou novamente para José, que apenas sorria. Ele prosseguiu. Como sabes que fui até lá? Marcos, foste tu quem deu a José o lençol que envolveu o corpo de Jesus, não foste? Sim, fui eu. Então a lógica me diz que tu foste o primeiro a chegar lá antes mesmo de Maria Madalena e as outras mulheres. Estou certo? Estás. Mas por favor, ninguém sabe disso, somente o Senhor José. Conta-me o que aconteceu. Depois que aquela luz subiu ao céu, vi quando acenderam 4 tochas na fogueira, e elas se movimentaram em direção à cidade. Aquelas tochas só podiam estar nas mãos dos soldados que aguardavam a tumba. Eu os observei até que adentraram os portões da cidade e sumiram por entre as casas. Em seguida, olhei em direção ao Calvário e vi que estava tudo escuro. Resolvi ir até lá. Peguei uma candeia e fui, embora com muito medo, mas eu tinha certeza de que o corpo de Jesus já não estava lá, pois ele disse que ressuscitaria no 3º dia. Marcos já esperava a ressurreição? Acredita nisso? Acreditava. E agora acredito muito mais em Jesus. Eu o vi fazer coisas que jamais se apagarão dos meus olhos, Cleófas. Eu sei disso, Marcos. Então, quando cheguei e vi o túmulo aberto, a pedra ao lado da porta, minha alegria foi tamanha que sequer lembrei o que significava aquele local, sem medo ou receios. Entrei e com minha candeia iluminei o ambiente a fim de me certificar se o corpo estava lá ou não. Quase gritei de felicidade ao ver somente o lençol na pedra. Extasiado com o que vi, perdi a noção do tempo e me deixei ficar lá. De repente, ouvi vozes que se aproximavam. Pensei em sair e fugir, mas já não dava tempo. Então fiquei firme, até que vi Maria Madalena e mais 2 mulheres atrás. Elas se assustaram muito, pois não me reconheceram. Ainda estava um pouco escuro e o sol aparecia devagar. Quando viram a luz, recuaram, gritando, mas eu lhes falei: não vos assusteis. Procurai Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas não está mais aqui, ressuscitou. Vede o lugar onde o tinham posto. Ide agora dizer aos seus discípulos, em particular a Pedro, que ele se dirige antes de vós a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E as mulheres, o que fizeram? Joana de Cusa e a outra Maria saíram correndo, enquanto Maria Madalena foi andando devagar e chorando muito. Quando se distanciou um pouco do túmulo, saí bem devagar, escondi-me do mato e voltei correndo para casa. Maria Madalena contou que Jesus apareceu a ela no túmulo. Nessa hora, já não estava mais lá. Não, não estava. Arrependo-me por não ter ficado mais um pouco. Assim teria assistido ao diálogo entre Jesus e Maria. Marcos, o que havia no sepulcro? Só o lençol. Sim, eu o peguei e o trouxe a José, mas ninguém sabe que está aqui. Pedi-lhe que guardasse segredo. É o nosso segredo. Assim como temos outros segredos entre nós, como o de longe-nos, que permanece escondido, não é? Fique em paz, meu filho. Ninguém saberá, disse José. É verdade. Por enquanto, precisamos guardar esses segredos. Agora, Cleófas está ciente de que somente nós 2 sabíamos. Fique descansado, Marcos. Cleófas nada dirá. Agradeço-vos por confiardes em mim. Marcos, José me mostrou tudo. Antes de chegardes, diz-me, disseste a Maria Madalena que eras tu que estavas no túmulo?
Não. Tenho receio de que o fato se espalhe a Caifás e me acuse de ter participado do desaparecimento do corpo. Penso que o sumo sacerdote nos prenderia a todos e diria à multidão que fui encontrado no túmulo. Jamais acreditariam em mim. É verdade. Então José falou: Cleófas, o que Marcos acabou de contar é outro segredo que jamais podemos revelar. Ninguém deve saber que Marcos esteve no sepulcro. Ninguém saberá, estejas certo. Calei-me e me pus a pensar em tudo que acabaram de ouvir. Quanto mais adentrava na vida e na morte de Jesus, mais ainda tinha por descobrir. Sabendo de antemão a resposta de Marcos, ainda me aventurei e lhe perguntei: Marcos, alguns acreditam que Jesus ressuscitou no mesmo corpo? O que pensas? Cleófas, sei que há pessoas que ainda não entenderam a ressurreição do Messias. Se ele estivesse no mesmo corpo, onde estaria agora? Escondido? Não pode ser. Aquele corpo foi desintegrado, não sei como, mas desapareceu. E os apóstolos, o que dizem? Jesus já apareceu 4 vezes na sala do piso superior lá de casa, onde celebrou sua última ceia com os apóstolos. Estava tudo fechado e de repente ele apareceu sorrindo, e do seu corpo irradiava uma luz intensa. Depois de conversar com todos, inclusive com Maria de Nazaré, ele desapareceu sem abrir portas. Mesmo assim, ainda houve discussões sobre se ele estava com o mesmo corpo. Por isso, o melhor é aguardar que todos entendam a diferença entre Jesus antes da cruz e depois dela. Terias algo a me dizer sobre o que ele te falou? Na noite em que foi preso, ele se dirigiu a todos nós em particular, como falei. Quando falou comigo, disse-me que aquele que escreve faz história e que eu devia usar meus sentimentos mais puros quando escrevesse. Disse que eu teria a verdade como testemunho, portanto, que contasse somente o que meus olhos virem. Pensas em escrever a história de Jesus algum dia? Ainda não pensei nisso. Sou muito jovem, preciso cuidar do meu coração, isso sim. Por que dizes isso? É que no ano passado, Jesus esteve em Jerusalém e certa noite, reunidos naquela mesma sala, ele nos contou muitas histórias. Lembro-me como se fosse hoje. Estava sentado ao seu lado quando ele se curvou e conversou comigo. Falou coisas lindas que meu coração jamais esquecerá. Eu sorri a Marcos e pedi-lhe que contasse algum trecho desse diálogo. Meio tímido, ele tentou se esquivar, mas depois fechou os olhos, ficou em silêncio, como a rememorar as lembranças, e falou. Ele me disse que um dia eu escreveria uma história que o mundo todo conheceria. Sorri e perguntei que história seria, mas ele não respondeu e continuou conversando comigo e sorrindo. Depois pegou as minhas mãos, olhou em meus olhos e disse com seriedade: Meu filho, grava no pergaminho aquilo que gravei em teu coração. Indica caminhos, porém anda por eles. Jamais terá posse absoluta da verdade, mas que a tua verdade não padeça de dúvidas. Que as tuas verdades iluminem as verdades alheias. Seja tolerante com quem te caluniar. Coloca-te como humilde escriba, pois quem se faz servo do Pai reflete melhor a sua luz. Por fim, jamais exijas que aceitem teus escritos, porque a causa de todas as divergências e guerras no mundo está na defesa das verdades de cada um. Marcos se calou, abriu os olhos e vi que estavam molhados pelas lágrimas. Profundo silêncio dominou o ambiente. A emoção tomou conta dos nossos corações. Olhei aquele jovem e entendi que ali estava um futuro homem de bem, alguém que daria a vida por Jesus, se preciso fosse. Não era por acaso que ele lhe confiara a grande missão de, no futuro, quem sabe, escrever a sua história, a história do Salvador do mundo. Assim pensava, envolvido pela emoção que nos dominava, quando José se ergueu e, sorrindo, quebrou o silêncio. Muito bem, muito bem. Chega de emoções por hoje, pois o coração deste velho judeu já não as aguenta. Já não suporto mais. Sorrimos todos e abracei Marcos. Apesar dos seus 14 ou 15 anos, senti-me pequeno depois de perceber a estatura dos seus sentimentos. Por alguns instantes, senti seu abraço sincero e me envolvi em seu amor puro, irradiado através de seus braços de adolescente. Em seguida, olhou-nos com seus olhos brilhantes e perguntou: Nós nos veremos em Cafarnaum? Sorrimos afirmativamente. Ele se despediu e se foi. Como Zaqueu,
Longe de Maria Madalena, Simão e Daniel, o jovem Marcos também levou um pouco de mim. Parecia que eu estava me esvaindo, pois cada um que se despedia deixava-me um vazio por dentro. Ao que restava uma dor no peito e um nó na garganta que me impedia de falar, mas empurrava as lágrimas para fora dos meus olhos. Por alguns instantes fiquei ali, parado como estátua. Foi preciso José quase gritar para que eu acordasse e voltasse à realidade, para ouvir o seu irrecusável convite. Vamos tomar um lanche?